Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando uma grande semana de oração, semana eucarística. De uma maneira muito especial estar diante de Jesus Eucarístico. Por que não? Também uma semana mariana. O cerco de Jericó tem todos esses elementos e, claro, o sentido de derrubar as muralhas. Mas antes de entendermos um pouco mais o tema de hoje, desta noite ou da nossa semana, eu gosto sempre no primeiro dia de contar resumidamente a história do cerco de Jericó. A Bíblia vocês já conhecem. Josué capítulo 6, aquele texto que por vezes lemos, rezamos, quando se faz os cercos de Jericó em grupos da RCC, por exemplo, se lê muitas vezes aquele texto de Josué 6, em que o povo andava em torno das muralhas da cidade de Jericó, carregando a arca, andava uma vez, segunda, terceira, chega no sétimo dia, dão as 7 voltas e com um grande clamor as muralhas vão ao chão. Esse é o cerco de Jericó bíblico, é como uma liturgia. É como uma liturgia que eles fizeram e que está relatada na Bíblia. Quando chega o nosso tempo, a nossa época, já com João Paulo II, ele vem, na época em que foi eleito Papa, de uma realidade comunista, muito triste. Parte da Europa, ali a Polônia, a Ucrânia, a Iugoslávia, que hoje acho que é Bósnia, alguma coisa assim, toda aquela região europeia era dominado pelo comunismo. E o comunismo contrário a Deus, contrário aos valores, contrário à fé. Qualquer religião é banida, porque o homem se faz e se constrói e pronto. Esse é um pouco a ideologia, resumidamente falando. E quando ele é eleito Papa, claro, queria visitar o seu país. Imagina se os poloneses, sendo tão religiosos, tão católicos, não queriam a presença de um Papa que saiu dentre eles. Mas, quando mandam para a Polônia o pedido, dizendo que o Papa gostaria de visitar, foi imediatamente barrado. As autoridades comunistas proibiram João Paulo II de entrar lá. Mas, em silêncio, sorrateiramente, sem muito alarme, porque não podia, era tudo muito secreto para sobreviver àquele regime político. Então começaram nas igrejas e sobretudo no santuário de Jasna-Góra, a padroeira da Polônia, Nossa Senhora de Częstochowa, a Nossa Senhora dos Montes Claros, uma virgem negra, toda coberta de pedras preciosas e que tem 2 cortes assim no rosto, por uma história também que os muçulmanos com a espada cortaram o rosto da virgem num dos roubos, saqueando o santuário. Então lá os padres e os bispos combinaram, vamos fazer um cerco de rosários. Nós vamos rezar dia e noite, ininterruptamente, o rosário, diante do Santíssimo Sacramento exposto, sem fazer alarme. E, claro, nos intervalos, nós iremos rezando a missa. Uma missa pela manhã, uma missa pela noite, assim. E começaram no dia 1º de maio. Quando deu o último dia, o dia 7 de maio daquele ano, fazendo essas orações, então os comunistas imediatamente mandam, sem saber deste cerco, mandam para Roma, para o Vaticano, a abertura que o Papa João Paulo II poderia visitar, sim, o seu país. E como a gente diz no provérbio popular, os comunistas deram um tiro no pé. Porque eles pensaram, a Polônia já está dominada. Quem quer mais saber de Papa, de Igreja Católica? Os poloneses já não têm mais fé. Para vocês terem ideia, algumas freiras que eu conheço que viveram naquelas regiões dizem que nem hábito elas podiam usar na época do regime
E também, se aparecesse uma criança com uma cruz, uma medalha de algum santo, era arrancado e jogado no lixo para entrar na sala de aula. Não podia nenhum símbolo religioso. Então, pode trazer este Papa, não vai, pouca gente vai conversar com ele e tudo mais. Quando chega João Paulo II, os poloneses brotaram de todos os cantos da Polônia e multidões enchiam não só as praças, mas as avenidas ficaram cobertas de gente para ver e rezar com o Papa João Paulo II. A partir dali, a força do comunismo naqueles países, naquelas regiões, foi caindo. E hoje são livres, graças a Deus, deste regime. Então, o cerco de Jericó, ele começou diante de Nossa Senhora e, claro, com ela diante do Santíssimo Sacramento, com um projeto grande. O poder desta oração foi capaz de derrubar as muralhas do comunismo para acolher o Papa. E a partir dali, vamos dizer assim, derrubou as muralhas de um regime, de um sistema que acabava com a fé em Deus ou que tentava acabar com a fé em Deus numa das populações mais católicas do mundo, que é o povo polonês. Então, nós estamos lidando, a partir de hoje, com uma coisa muito séria. Cerco de Jericó não é para a gente visitar a igreja. Eu costumo dizer assim, nós não vivemos de cerco em cerco, nós vivemos de domingo a domingo. Então eu sempre comparei da seguinte maneira, o cerco de Jericó é um grande retiro, que continuam os trabalhos. Eu sei que amanhã cedo vocês voltam para o pesado de novo. Tem o trabalho, tem as funções, tem o cuidado da casa, tem tudo aqui, as atribuições da sociedade. Mas à noite a gente volta. Cada noite a gente volta para o retiro. É um grande retiro paroquial para renovar a nossa fé, renovar nossa esperança. Tanto que o tema desta semana, unido assim ao tema da igreja no mundo, vem falar para nós que é tempo de júbilo. O que é júbilo? É alegria. Então nós vivemos um tempo de alegria. Alegria por quê? Porque esperamos no Senhor. É ano da esperança. Ainda o falecido Papa Francisco havia colocado para nós, e o Papa Leão XIV tem como que continuado este ideal. Estamos num ano de esperança e precisamos de ser um povo de esperança. E um povo de esperança é um povo que reza. Não existe esperança se não é nos pés do sacrário. Não se vive esperança se não é a partir da Virgem Maria, da oração do Rosário. Não temos esperança se a nossa base não for a Sagrada Eucaristia, a confissão, os sacramentos. Não existe esperança se a nossa base não está na palavra de Deus. Então somos sim um povo de esperança, mas talvez ao longo da nossa história o pecado, o demônio foi como que nos atrapalhando, nos confundindo e perdemos um pouco da esperança aí pelo caminho. Mas vamos retomá-la, não nós, mas o Espírito Santo em nós. Vamos retomar esta esperança de viver como cristãos, esperança de ser santos, que é o que nós queremos. Nosso tema de hoje é a família. Todas as noites, aliás, nós iremos meditar sobre a família, porque é a Semana Nacional da Família, o projeto de Deus, fonte de esperança. E hoje, por ser o Dia dos Pais, a missão do esposo e do pai, a exemplo de São José, eu e minha casa serviremos ao Senhor. As leituras de hoje nos ajudam imensamente a pensar sobre isso. A primeira leitura, lá do livro da Sabedoria, faz uma alusão, uma memória, lá antes, na época ainda em que o povo sai do Egito e caminha para a libertação. O livro da Sabedoria vai dizer: nossos pais esperavam a noite da libertação.
Qual que era esta noite da libertação? A saída do Egito, a saída da escravidão, a saída das mãos do faraó, quando Deus, através do patriarca Moisés, ele abre o mar vermelho e o povo então sai daquela terra de sofrimento, de chicotes e de opressão. Então, a primeira leitura diz: nossos pais esperavam a noite da libertação. Depois, a segunda leitura, a carta aos Hebreus, vai trazer a fé do patriarca Abraão, outro pai. Abraão considerado pai na fé de 3 grandes religiões. Inclusive nas preces desse final de semana apareceram essas religiões. Primeiro é o pai na fé dos cristãos, nós. É o pai da fé para os judeus e também é o pai na fé para os árabes, para os muçulmanos. Então Abraão é este exemplo de homem que acreditou e acreditou em situações muito pesadas, muito difíceis. Se nós lembrarmos um pouco dos relatos do livro do Gênesis, quando conta a história do patriarca Abraão, vamos ver que ele foi provado naquilo de mais, digamos assim, naquilo que ele mais amava, que era o seu filho Isaque. Era o filho da promessa. Deus profetizou, Deus disse que eles teriam este Isaque, e este Isaque seria a continuidade, a posteridade de Abraão, do qual faria uma grande nação. E agora esse menino, já crescido, Abraão com toda a esperança nessa criança, que era promessa de Deus, e chega o quê? O momento em que Deus pede Isaque. Olha, Abraão, você vai subir a montanha, o Monte Moriá, e lá em cima você vai sacrificar o seu filho a mim, em obediência a mim. Vocês imaginem o coração desse pai. Quem é pai aqui, levante a mão, por favor, quero ver. Olhe quantos pais. O senhor sabe do que eu estou falando. Imagina como estava o coração deste pai, com um menino pequeno, e volta e meia aquele menino perguntava: pai, mas onde é que está? Nós estamos levando a lenha, o senhor está levando aí a faca e tudo mais. Cadê o animal para o sacrifício? Pensemos no coração desse pai, Abraão. Como estava o coração deste pai, sabendo que Deus tinha pedido para sacrificar aquele menino, que perguntava: cadê o sacrifício? E quando vão subindo, ele, com certeza, lá do fundo do seu interior, ele é capaz de dizer: Deus providenciará. Deus providenciará. Pai, você já teve a experiência de um filho, uma filha sua, estar com uma dor e dizer assim: pai, tire esta dor de mim. E o senhor não sabe o que fazer. Pai, será que as coisas vão melhorar? E o senhor, com as mãos atadas, como dizemos, o que eu vou fazer? Muitas vezes a pessoa sente-se amarrada diante de alguma situação. Como é que eu vou agir agora? Pois é, Deus providenciará. Então, e Abraão vai enfrentando esta situação, e depois, quando chega a hora de sacrificar a criança, com a faca que estava na mão, Deus segura a mão de Abraão: não, você já provou a sua fé. E aparece então um animalzinho nos arbustos para o sacrifício. Pai precisa ser um homem de fé. Pai precisa ser, eu dizia no retiro, na sexta-feira, muitos dos senhores estavam lá. Pai não é só aquele que providencia a comida na mesa, que é importante e é sua missão, não tenho dúvida disso. Pai não é somente aquele que providencia a faculdade, os estudos, o futuro, a herança. Tudo isso é necessário, concordo com vocês. Agora, se não tiver a principal herança, que é a fé em Deus e uma religião bem enraizada, as outras coisas, desculpe, não vão servir. As outras coisas vão ser como aquele evangelho, é apenas areia. Quando vier a tempestade na vida do filho e da filha,
quando chegar uma enchente, entre aspas, você entende a linguagem que eu estou falando? As coisas vão embora e todos estes bens vão embora e tudo isso que é simplesmente humano se acaba por ali. Agora, aquilo que é do Evangelho, aquilo que é de Deus, aquilo que é da vida espiritual, não acaba, não acaba. Eu não tive, ou melhor, testemunhando, eu tive 2 tipos de experiência com o meu pai. Primeira experiência que tive de um pai que não gostava de igreja, o meu pai não gostava de padres. Quando eu era pequeno, eu lembro, não deixava minha mãe ir à igreja, não gostava. Ele dizia que padres é uma raça ruim que tinha. Padre era 2 coisas, era dinheirista e mulherengo. Então olha o conceito de padre que eu escutava quando era pequeno. Padre mexia com a mulher dos outros e gostava de dinheiro. Então, nós não vamos na igreja por causa disso. Era o catecismo que eu tinha em casa. Foi passando o tempo. Ele não conseguiu me segurar. Eu vou à igreja. A minha avó materna, muito religiosa, do apostolado da oração. Vejo as senhoras aqui com o símbolo do Sagrado Coração de Jesus. Então ela passava, me levava à igreja, passava, me levava à igreja. E nós participávamos de um rito católico, claro, aprovado pelo Papa e tudo mais, chamado rito ucraniano, onde o sacerdote reza de costas para o povo e as igrejas são cheias de ícones. Então eu servia o altar até os meus 10, 11 anos neste rito. A nossa missa durava 2 horas, 2 horas e meia, tudo cantado. Então a gente sabia, quando chegava na igreja, tinha que se aprontar, por menos de 2 horas a gente não saía, porque é bastante longo. E eu fui me encantando com aquilo, embora eu não seja descendente de ucranianos, mas de alemães, de italianos e inglês, mas me chamava a atenção a devoção e a maneira como o povo e os padres rezavam. E eu aprendi também o ucraniano por conta disso. Então, aquilo foi mexendo comigo. Aquilo foi mexendo e, como eu costumo dizer, Deus tem as suas surpresas, Deus foi plantando no meu coração o desejo da vocação. E lia muitas histórias de santos. Lia São Francisco, Santa Rita, Santa Clara, e me encantava com a vida daquele pessoal. Dizia, mas eu quero ser desse jeito também. E já adolescente, lembro que fui falar com o meu pai. Olha, eu quero ser padre. Meu Deus, pensa no balde, nem foi de água fria, foi um balde de água fervendo que eu joguei nele, porque ele ficou muito nervoso comigo. Eu lembro que ele era assim como eu, meio vermelho, então ele virou uma batina assim dos meninos ali, de tão vermelho, bravo. Se escuta, mas eu tenho um sonho para você, ele me disse. E realmente ele estava programando tudo para que eu fizesse medicina, porque ele foi farmacêutico. Então ele queria que um filho fizesse medicina, era o sonho. Então as economias, as coisas que ele fazia, a conta no banco, é para que eu terminasse os estudos na minha cidade e fosse cursar medicina. Pois é, não deu. Mas aí ele disse, se é isso que você quer, problema seu. Ele não disse assim, eu te apoio, que bom, que maravilha. No primeiro momento, se é isso que você quer, problema seu. Tá bom. Foi passando o tempo, e eu me encantei com os franciscanos. Então, os franciscanos, porque usa a batina cinza, o cordão de São Francisco, a barba grande, anda de sandálias. Então, me chamou a atenção aquele jeito de viver. Aquela maneira, eu ia passar férias com a minha avó, na cidade de Ponta Grossa, onde hoje eu moro, e lá todas as manhãs os freis vinham rezar a missa na casa das irmãs, 6 horas da manhã, e a minha avó participava dessa missa, sempre na madrugada ali. E fui conversar com os freis. Os freis começaram um acompanhamento vocacional comigo, tudo mais. Aquela época, nada de internet, celular,
Era tudo carta por escrita mesmo. Eu recebia a carta, escrevia outra, mandava para o frei que estava me acompanhando. Chegou o dia marcado para ir embora, para ir para o convento. E agora, como é que eu vou falar? A mãe já sabia. Pela mãe, tudo bem, sempre me apoiou, me apoia até hoje, com seus 78 anos. Mas como é que eu ia falar para o pai essa história? Eu lembro que uns 15 dias antes do que estava marcado para ir para o seminário, eu chamei e disse assim: viu, eu terminei os meus estudos, eu quero dizer para o senhor que eu estou indo para o seminário. Ah, você vai mesmo? Vou. Então você vai para onde? Para o seminário São José? São José era o seminário dos diocesanos. Eu disse: não, eu vou para os franciscanos. Ele disse: piorou. Piorou, aqueles padres fedidos, né, com aquelas barbas feias, aquelas batinas fedorentas lá. Você não vai, é lá que eu quero ir. Quer ser dos fedidos da barba feia. Então eu quero ser desses. E tem e-mail, você vai ser franciscano, você tem certeza que está me falando? Aquele pessoal é esquisito, é um povo muito radical. Na época a minha congregação era muito penitente, um negócio assim. Hoje tem alguma coisa, mas não é tanto. O padre Geraldo ainda pegou uma época de muita penitência que a gente tinha naquele tempo. Se é lá que eu vou. Tá bom, você que sabe. Problema sempre foi, problema seu. Mas ele me levou. Eu lembro, saímos de madrugada. Da cidade onde eu morava até onde nós tinha o seminário, fui para Guarapuava. Dava quase 5 horas de viagem, sem nenhuma palavra. Ele mudo e a língua entrou e caiu no estômago, eu acho. Porque eu não tinha coragem de mexer com o velho, né? Porque eu sabia que ia ter coice até, então não vou mexer, o homem está dirigindo, né? Vai que, né, o velho fica muito bravo. E cheguei no convento, eu lembro. Ele desceu as minhas malas, aí se despediu e disse assim para mim: escuta, você faça a sua parte, mas se você quer ser padre, então você seja padre, não vá fazer bobagem. Na porta isso. Não vá fazer besteira. Se você vê que você vai atrapalhar os outros, você sai. Não obedeci ele. Fiquei atrapalhando até hoje. Mas tá bom. Passou o tempo. Naquela época, falávamos por telefone cada 2 meses. Era assim. Quando entrei para o noviciado, que é quando a gente recebe o hábito cinza, nós ficávamos 1 ano sem ver os pais. Então podia um telefonema no ano, no dia do aniversário do pai ou da mãe, e podia que eles viessem mais para o fim do ano visitar a gente e ficar um domingo só. Era assim bastante restrito, era muito penitente mesmo a ordem naquele momento, 28 anos atrás, né? Então, aos poucos, ele foi mudando. Ele foi mudando. Quando depois ele vinha mais frequente, quando eu já estava cursando a filosofia, ele vinha com a minha mãe mais vezes no convento, conversava com os freis. Tinha um frei mais idoso, hoje já falecido, chamado Frei Irineu, que foi um dos fundadores da minha congregação. Ele conversava bastante e eu não ficava perguntando o que era, que os italianos é assim: se a gente entrasse na sala e o pai estivesse conversando com alguém, você não podia passar no meio, você voltava de onde você veio, né? Não podia passar no meio da conversa, aqueles italianos meio bravos assim. Passou o tempo. Quando chegou a minha ordenação, não tinha pessoa mais feliz do mundo do que o meu pai. Eu sempre pedia a Santa Teresinha a conversão do meu pai. Que Deus colocasse, ou que Deus novamente fizesse brotar a fé no coração do meu pai. Passando o tempo, depois da minha ordenação, eu fui mandado para a Amazônia para trabalhar com os índios. Então eu morei no estado do Amazonas, na diocese de Humaitá. Nosso meio de transporte era o Rio Madeira, a paróquia onde eu morei. Não tem asfalto, não tem estrada. E 47 comunidades nós cuidávamos.
índios e ribeirinhos. Pela barranca do rio, a gente viajava e ia atendendo. Então, 4 meses depois, um dia deu certo da gente conversar, não era sempre no meio da floresta que dava para falar pelo telefone, e falei com meu pai. As últimas palavras dele para mim, ele disse assim: viu, eu rezo por você. Meu pai não gostava de igreja, lá no começo da história. Viu, eu rezo por você, para que você seja um bom missionário. E eu considero assim, você precisa ser um soldado de Cristo. Interessante, quem falava em soldado de Cristo era Santo Inácio. Depois que eu fui descobrir que ele considerava os religiosos, os padres, como soldados de Cristo. Meu pai nunca leu isso. Mas ele me disse, você para mim é um soldado de Cristo. E você seja firme e continue adiante, isso e aquilo. Eu fiquei escutando, parecia um conselho de um padre superior. Não parecia o meu pai conversando. Tá bom. Desliguei o telefone, não dava certo assim de ficar muito tempo. 1 semana depois, a notícia é que ele morreu. Então, para dizer, eu tive a graça de ver o meu pai convertido. Tive essa graça de ver o meu pai próximo da igreja, de ver o meu pai próximo da religião e mais ainda, tive a graça de ver o meu pai feliz com a minha vocação. Então, quando a gente diz assim que Deus pode derrubar as muralhas, que Deus derruba os muros, como derrubou os muros de Jericó, como derrubou os muros para João Paulo II entrar no seu país, como derrubou já tantos muros nos cercos de Jericó que a gente reza, tenha certeza, o senhor que é pai, a senhora que é mãe, você que é filho, de repente você é filho, jovem, adolescente, e reza tanto por seu pai, para que ele mude, para que deixe um vício, para que isso, porque aquilo, não desista. Eu não desisti. Não, esta virtude eu tive. Eu não desisti de rezar pelo meu pai, pela conversão dele. Por isso, assim como São José, que foi aquele pai que providenciou, que cuidou dos tesouros Jesus e Maria, aquele pai que teve que fugir para o Egito, porque estava sendo perseguido o filho pequeno, aquele pai que ensinou a Jesus os primeiros trabalhos lá na carpintaria, aquele pai que renunciou, no caso de São José, precisou renunciar uma vida mais íntima com a Virgem Maria por causa da missão dela, que era esposa de Deus e não dele, na verdade. Então, a exemplo deste São José, pai, coloque nesta noite, neste cerco de Jericó, a mão na sua consciência e no seu coração, dizendo, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser um pai que antes de qualquer outra coisa, leva Deus para a minha família. Levo Deus para a minha casa. Eu digo a vocês que eu tenho a graça de ter tido a vovó que me levou para a igreja. Mas se não fosse a minha avó, às vezes eu fico pensando, onde eu estaria se eu não tinha do meu pai nada positivo neste sentido de igreja? Era um homem trabalhador, ele tinha muitas virtudes, mas eu estou dizendo no sentido espiritual. Se eu ficasse só esperando dele, eu não teria a graça hoje de ser sacerdote. Porque dele, num primeiro momento, eu não aprendi que igreja era uma coisa boa. Dele eu não aprendi que ser padre era uma coisa boa. Do meu pai, foi o contrário. Depois, eu é que mostrei para ele a beleza da igreja, a beleza do sacerdócio, a beleza da vida espiritual. Não desista de rezar pelo seu pai, pela sua família. As muralhas vêm ao chão. As muralhas vêm ao chão, acredite. Feche seus olhos um instante, por favor. E eu gostaria agora de convidar você a fazer aquilo que está na segunda leitura que nós escutamos hoje. Ali dizia assim, que foi pela fé que Abraão venceu todos os limites. Foi pela fé
que Abraão enfrentou até aquela situação de oferecer o seu filho diante de Deus. E agora você se pergunte, irmão e irmã, nesta primeira noite da nossa semana eucarística, do nosso cerco de Jericó, qual é o teu Isaque? Qual é aquilo de mais precioso? Ou aquela de mais precioso que você tem e que às vezes você se agarra e esquece que você ganhou de Deus? O senhor que é pai, pense bem. Aquela criançada que tem lá em casa, ou aquele jovem, aquela jovem, pode ser que até já se casou, até já saiu da sua casa, mas eles são o Isaque que Deus te deu. São os filhos da promessa que Deus te deu. Você jovem, qual é o teu Isaque? Qual é aquilo de mais precioso? Será que é os teus estudos? Coloca na mão de Deus hoje, não é teu. Será que é o seu trabalho? Que você luta, você corre, você vai e vem, você se esforça, você se sacrifica, você se gasta pelo seu trabalho. Pode ser o seu Isaque, o seu trabalho. Coloca no coração de Deus hoje o seu trabalho. Pode ser também na sua história, na sua vida, alguma coisa que não deu certo. Às vezes tem situações que não deu certo na nossa vida, que não foi legal, mas a gente se apegou naquele negócio com um vitimismo, com uma coisa assim de que eu não posso largar aquele sofrimento, que eu não posso deixar aquela dor, parece que aquela dor faz parte de mim, eu não posso deixar de tê-la. Pode ser este o seu Isaque. Entrega hoje no coração de Jesus, como Abraão entregou Isaque nas mãos de Deus. Entrega tudo aquilo que é de mais precioso. Não é porque Deus vai levar, pense bem comigo, não é que Deus vai tirar de você, porque Ele não tirou Isaque do pai Abraão, mas Deus provou. Então pensa comigo, pai, pensa comigo, mãe, pensa comigo, jovem, adolescente, criança, idoso, idosa. Onde é que Deus está te provando? E se Ele está te provando, não é porque Ele quer o teu mal ou o meu mal. Ele nos prova porque nos ama. Deus nos prova porque sabe que nós somos capazes, como dizia o Evangelho de hoje, de ser administradores fiéis. Chega de ser um administrador da vida, das graças de Deus, da família, de qualquer jeito. Deus não deseja administrador de qualquer jeito, administrador preguiçoso, administrador infiel. Deus precisa de administradores fiéis. Administrar sua casa com fidelidade a Deus. Administrar o seu trabalho na fidelidade a Deus. Administrar o seu casamento, o seu namoro, os seus estudos, a sua empresa, a sua vizinhança, o seu grupo de amigos, o seu grupo da igreja, seja onde for que você está. Coloca o seu Isaque agora no coração de Deus e peça essa graça ao Pai. Clame agora ao Pai, implore agora ao Pai, a Deus Pai, o Pai de Jesus Cristo e o teu e o meu Pai, que nós rezamos todos os dias, Pai Nosso. Implora a Ele agora para que eu e você sejamos um administrador fiel.
dízimo. É dizimista apenas aquele que tem fé. A pessoa que não tem fé não é dizimista. Por quê? Nós acreditamos que somos igreja. Eu não estou colaborando com a igreja, não estou dando uma esmola para a igreja. Eu estou sendo igreja quando eu sou dizimista. Por isso nós agora queremos fazer a oração. Podemos ficar em pé, por favor? A oração de consagração do dízimo. Senhor,